Hoje nós vamos começar aqui a disciplina Noções de Direito do Trabalho. Nós vamos dividir essa disciplina em 4 módulos, né? Meu nome é Suelen Vieira, eu sou a professora dessa disciplina, vou estar aqui com vocês durante esses 4 módulos. Sou advogada, sou professora do curso de Direito de faculdades, dou aula também em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, em pós-graduação, e estamos aqui agora para ministrar essa disciplina para vocês. Nosso conteúdo será: vamos ver introdução ao direito individual do trabalho, vamos ver empregado e empregador, conceitos, as relações de trabalho, algumas outras relações. Vamos falar sobre carteira de previdência social, a nossa CTPS, que é necessário para que a gente possa exercer um trabalho com carteira assinada. Vamos ver livro de registro de empregados, contratos de trabalho, jornada de trabalho, repouso e férias. Vamos ver também segurança e medicina do trabalho, bem como direito coletivo do trabalho e justiça do trabalho. E assim nós encerraremos essa disciplina, que tem uma carga horária de 60 horas aula. Bom, então o nosso assunto de hoje, nós vamos iniciar falando sobre direito individual do trabalho. Vamos analisar o conceito e a formação histórica desde os tempos remotos até a atualidade, para a gente saber como foi que evoluiu o direito do trabalho, como foi que nós chegamos às normas trabalhistas que nós temos hoje, que todas vieram conquistadas durante muitos anos, né, durante séculos. Bom, então o direito do trabalho, ele é um ramo do direito que estuda as relações de trabalho, né, em sentido amplo, e relação de emprego em sentido estrito, tanto no que se refere a seu âmbito individual quanto ao coletivo. Esse é o conceito doutrinário de direito do trabalho. O direito do trabalho ele é composto de normas e alguns princípios que norteiam essas relações, disciplinando os sujeitos individuais, que são os patrões e os trabalhadores, e direitos coletivos, que aí são movimentados pelos sindicatos, as associações de classe, de modo que garanta o equilíbrio, buscando aí uma justiça social. Então, esse é o entendimento geral sobre o direito do trabalho. A origem está relacionada com o trabalho em si. E nós vamos ver, a partir de agora, desde quando surgiu a relação de trabalho e de que forma ela era realizada até chegar nos dias de hoje. Então, tudo começou com a escravidão, né? Embora não seja reconhecidamente uma forma, né, de trabalho, até porque as condições, elas não são compatíveis com as relações de trabalho que a gente tem hoje, mas a escravidão, historicamente, foi a primeira forma de trabalho, né, que surgiu. Vocês vão ver aí, através dos slides, toda essa evolução. Então, nós tivemos com as guerras soldados que sobreviviam, e esses soldados que sobreviviam às guerras, eles se tornavam escravos. Isso antes de Cristo, né? Então, eles trabalhavam de forma exaustiva, né, e se submetiam àqueles dos quais eles perderam a guerra. Então, daí surgiu a escravidão, e a escravidão perdurou por muito tempo, né? Em seguida, veio a servidão, já alguns séculos depois, né? Então, o servilismo, apesar da escravidão não ter sido completamente abolida, né? Até porque até nos dias de hoje a gente ainda encontra algumas fazendas, por exemplo, que mantêm esse trabalho em ritmo de escravidão, a gente vai falar sobre isso. Mas a escravidão, ela permaneceu, e o modo principal de trabalho é que foi modificando, né? E nós tivemos aí, então, a servidão, que é uma característica das sociedades feudais, né? As grandes propriedades de terra, naquele tempo, os senhores feudais, eles tinham as grandes propriedades, fazendas imensas, e as pessoas trabalhavam parcela da semana para o senhor feudal, trabalhando nas terras do senhor feudal, e outra parte eles trabalhavam num pedacinho de terras que era concedido a eles por esse senhor feudal, né? Mas a maioria da parte da semana, eles trabalhavam a serviço do proprietário dessas fazendas, que a gente chama de senhor feudal. Então, foi um tipo de trabalho organizado em que o indivíduo, sem ter a condição jurídica de escravo, né, já um pouco modificado,
ele não dispunha ainda assim de liberdade, uma vez que os senhores feudais eram os donos da terra e todos os direitos aí eram deles, os camponeses apenas dispunham de 1 ou 2 dias na semana para cuidar do seu próprio pedaço de terra. Bom, então, em seguida, nós tivemos o êxodo rural. As pessoas começaram a sair da zona rural em busca da zona urbana, em busca de melhores condições de trabalho, em busca de um trabalho assalariado. E foi com esse êxodo rural que foi surgindo as corporações de ofício, né? Então, as pessoas elas começaram a trabalhar nessas corporações de ofício. O progresso das grandes cidades foi surgindo e o uso do dinheiro deram aos artesãos essa oportunidade de abandonar a agricultura e viver do seu ofício, né? Mais trabalhos manuais, né? Então, as corporações eram grupos de produtores organizados rigidamente de modo a controlar o mercado e a concorrência, bem como garantir os privilégios dos mestres, que eram, vamos dizer assim, aqueles que comandavam as corporações de ofício. Então, elas eram compostas de 3 personagens, essas corporações. Nós tínhamos aí os mestres, né, que era quem comandava, os companheiros e os aprendizes. Os companheiros eram as pessoas que prestavam trabalho para os mestres nessas corporações de ofício. Os aprendizes eram uma espécie de estagiários, as pessoas que estavam aprendendo aquele ofício para futuramente se tornar companheiros. Bom, então em seguida vocês vão ver aí nos slides que o trabalho foi evoluindo e nós tivemos então a locação de serviços. As pessoas começaram a sair das corporações de ofício e locar os seus serviços que eles já haviam aprendido nas corporações. E a partir desse momento da locação de serviço é que começa a surgir o pagamento pela prestação de serviço. Então, a pessoa tinha uma habilidade em relação a um tipo de serviço, por exemplo, um marceneiro, e ele locava o seu serviço. A pessoa fazia um contrato e ele prestava o serviço em troca de um valor, né? Então, o conceito doutrinário que a gente tem é que locação de serviço é o contrato de arrendamento ou locação de empreitada. Tinha como objetivo regular a atividade de quem se comprometia a alocar suas energias ou o resultado de trabalho em troca de pagamento. Assim, estabelecer a organização do trabalho do homem livre. Esse homem, sim, necessariamente começa a ser um homem livre, porque ele não está submisso a nenhuma outra pessoa. Nas corporações de ofício, ele ainda estava submisso ao mestre. E aqui, na alocação de serviço, não. Ele é uma espécie de trabalhador autônomo. Em seguida, nós tivemos uma forte influência do cristianismo, né, que trouxe aí a dignificação do trabalho humano, porque a Igreja Católica ela pregava que o trabalho ele tinha que ser de uma forma mais digna, né, que desse melhores condições de trabalho para essas pessoas. E aí o cristianismo ajudou muito o direito do trabalho nesse sentido. E em seguida veio a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o grande boom do direito do trabalho, porque aí sim as pessoas passaram a trabalhar em grandes indústrias e aí começou a se discutir, por exemplo, a questão da carga horária de trabalho, né? Então, de fato, foi onde começou a surgir a relação de emprego que nós temos hoje. Então, a Revolução Industrial ela deu origem à classe operária, que a gente chama de capitalismo, né? E a Inglaterra foi onde tudo começou. A Inglaterra foi pioneira no século XVIII. Depois, até chegar no Brasil, demorou um pouquinho, lá pelo século XIX. Mas no século XVIII foi quando explodiu a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, foi um fenômeno de mecanização dos meios de produção, né? Foi quando surgiram as grandes máquinas, né? E as indústrias elas passaram a operar com menos pessoas em razão da utilização dessas máquinas. Então, consistiu num movimento de mudança econômico-social, política e cultural. O trabalho artesanal foi substituído pelas máquinas, que passaram a produzir em grande quantidade. Houve a substituição do trabalho escravo, servil e corporativo pelo trabalho assalariado em larga escala, né? Porque a gente já tinha muitas pessoas trabalhando nessas grandes indústrias.
Mas, infelizmente, ainda permanecia o trabalho infantil. Por exemplo, nós tínhamos crianças com 7 anos ainda trabalhando com uma carga horária de até 14 horas por dia nessas indústrias, né? Então, daí começaram a existir uns movimentos, primeiro, movimentos sociais para que impedissem o trabalho infantil nas indústrias e, futuramente, com a solicitação dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Então, a Revolução Industrial, ela caracterizou o direito do trabalho da seguinte forma: como péssimas condições de trabalho, devido à carga horária, que era excessiva, devido à forma como os industriais, eles tratavam os trabalhadores, né? Longas jornadas de trabalho, de, como eu falei, até 14 horas por dia, salários muito irrisórios, pequenos, ínfimos, né? Então, que não davam condição de subsistência para esses trabalhadores. Nós tínhamos frequentes acidentes nessas indústrias, mutilações de membros, de partes do corpo, em razão da falta de capacitação desses trabalhadores, assim como a ausência de uma assistência social. Nós não tínhamos os direitos e garantias trabalhistas que nós temos hoje. Então, por exemplo, a pessoa se acidentava, ela não tinha um direito a um auxílio acidente, ela não tinha um valor que pudesse organizar a renda dela no período em que ela tivesse que ficar afastada em razão desse acidente. Então, nada desse assistencialismo que nós temos hoje existiu naquela época. Bom, o contrato de trabalho. O contrato de trabalho originou-se com essa Revolução Industrial. Então, o trabalhador passou a trabalhar em troca de um salário e os trabalhadores começaram a se reunir, a associar-se para reivindicar melhores condições de trabalho, né? E de salários também. Pediam a diminuição das jornadas excessivas e contra a exploração de menores e mulheres. Então, os trabalhadores, eles começaram a se juntar e viram que eles, quanto maior o número de trabalhadores solicitando essas mudanças, melhor era, eles tinham mais força perante as grandes indústrias. E aí é quando, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos as revoluções esparsas, inicialmente, quando os trabalhadores começaram a se reunir e viram que juntos eles tinham mais força. Então, eles começaram a lutar por essas melhores condições de trabalho, sem que naquela época ainda houvesse as organizações que tem hoje, como, por exemplo, um sindicato. Naquela época ainda não existia isso. Então, as organizações de trabalhadores, elas passaram a exigir dos poderes públicos soluções para essas questões sociais. E foi aí onde surgiu a encíclica Rerum Novarum. Essa encíclica era uma carta aberta dos bispos sobre as condições de trabalho dos operários, defendendo seu direito de formarem sindicatos, mas condenava os excessos capitalistas, socialistas e comunistas. Por isso, a grande interferência da igreja no direito do trabalho. Sempre a igreja está tentando defender a classe trabalhadora e aí o cristianismo ter grande importância na evolução do direito do trabalho. Bom, como relevância do direito do trabalho na Idade Moderna, nós vamos ter o trabalho livre e subordinado, nós vamos ter a generalização da relação de emprego, que somente vai se afirmar com a generalização do sistema industrial que veio da Europa e dos Estados Unidos, já se firmando no século XIX, com a Revolução Industrial, e no fim do século XVIII e durante o século XIX é que se maturaram na Europa e nos Estados Unidos todas as condições fundamentais e de formação do trabalho livre, entretanto subordinado, né, de concentração proletária, que propiciaram a emergência do direito do trabalho no mundo todo. Bom, o direito do trabalho, olhando essa evolução histórica, ele surgiu na Europa, né, lá no século XVIII, XIX, com essa Revolução Industrial, atenuando-se a autonomia da vontade das partes e trazendo consigo normas de caráter imperativo, ou seja, não davam direito ao trabalhador de dispor desses direitos trabalhistas, eles eram obrigatórios, ninguém poderia abrir mão desses direitos trabalhistas, como hoje ainda é. E o trabalho escravo, ele, durante toda essa evolução histórica que eu contei agora para vocês, ele nunca foi abolido definitivamente. Por exemplo, nosso estado do Piauí, nós temos algumas fazendas que ainda hoje, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho recebe denúncias e vai verificar pessoas que trabalham ainda hoje sob condições subhumanas, em jornadas muito longas de trabalho diárias, com apenas 1 ou 2 alimentações por dia, dormindo em taperas, com papelão no chão, sem ter um local de moradia. Enfim, então essas condições caracterizam a relação de escravidão que a gente tem hoje.
Então, é importante observar que a escravidão em si, ela teve uma evolução de tentar uma erradicação, mas ela não erradicou-se totalmente. No início do século XX, durante e após a Primeira Guerra Mundial, foi onde teve a onda migratória de europeus para o Brasil. E foi onde fez surgir, nesse país, uma classe de trabalhadores politizada, já habituada a lutas operárias, organização de sindicatos, entre outros movimentos reivindicatórios. Então, naquele momento, começa a vir para o Brasil toda essa onda do direito do trabalho que já estava um pouco mais sedimentada na Europa e nos Estados Unidos. A partir apenas de 1934 é que os trabalhadores passaram a ter direitos previstos constitucionalmente aqui no Brasil. A Constituição de 1934, ela garantiu a liberdade sindical, salário mínimo, jornada de 8 horas de trabalho, repouso semanal, proteção ao trabalho de menores e mulheres e férias anuais remuneradas. Então, foi a primeira inovação constitucional trazida aqui para o Brasil e que foi colocada na nossa Carta Constitucional de 1934. A consolidação das leis de trabalho, a nossa CLT, que é o nosso Código Trabalhista, como a gente chama, ele nasceu em 1943 e ainda hoje nós utilizamos a CLT de 1943 com algumas alterações, algumas atualizações, mas a grande maioria delas permanece inalterada. Então, a CLT ela teve como objetivo reunir e sistematizar em um único documento todas as leis esparsas existentes a respeito do direito do trabalho. A Carta de 1946, ela restaurou diversos aspectos da Constituição de 1934 e trouxe aí algumas inovações um pouco melhores para o direito do trabalho. Mas foi a Constituição de 1988 que realmente trouxe todas as inovações e todos os direitos que a gente tem hoje, como aviso prévio, como férias, dentre muitos outros direitos trabalhistas que vocês podem ver aí nos slides que a gente separou para vocês. Bom, e quais são as fontes do direito do trabalho? A fonte do direito do trabalho é de onde surgiu o direito do trabalho, de onde ele vem. Nós temos aí fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais, elas se subdividem em 4 espécies, que a gente vai ver agora. Fontes materiais econômicas, são a existência de evolução do sistema capitalista, por exemplo. A Revolução Industrial do século XVIII é uma fonte material econômica que houve essa modificação no mercado de trabalho e as suas consequências na estruturação e propagação do sistema do capitalismo. Então, grandes fatores que favoreceram o surgimento do ramo justo trabalhista seria a grande indústria e a relação de emprego trazida lá da Inglaterra no século XVIII. Nós temos como fontes sociológicas também distintos processos de agregação de trabalhadores assalariados em função do sistema econômico nas empresas, cidades e regiões do mundo ocidental contemporâneo. A crescente urbanização e estabelecimento de verdadeiras cidades industriais operárias é uma questão sociológica, a criação dessas cidades operárias, né, que transformou aí a relação de trabalho daquela época. Como função política, nós temos os movimentos sociais organizados dos trabalhadores. A partir do momento que os trabalhadores perceberam que poderiam se organizar, aí nós tivemos movimentos políticos, né? Já desde aquela época de nítido caráter reivindicatório, que culminou posteriormente com o movimento sindical que nós temos, inclusive, até os dias de hoje. E temos, por fim, em relação a essa fonte do direito, as fontes filosóficas, que são as ideias e as correntes de pensamento que foram influenciando o direito do trabalho durante todo esse andamento, todos esses séculos até os dias de hoje. E as fontes formais? Nós temos aí como fontes formais as heterônomas e autônomas. As fontes formais heterônomas, elas são caracterizadas por regras cuja produção ela não se caracteriza pela imediata participação dos destinatários finais. Então, nós, trabalhadores, não participamos da criação dessas normas. Por exemplo, nós temos a Constituição Federal, nós temos leis, nós temos decretos, não participamos ativamente da criação dessas normas. Essas normas são criadas pelo Estado.
Embora a população ela possa opinar, mas não participamos diretamente dessas normas. Já as fontes autônomas, essas sim são utilizadas participação direta dos trabalhadores. Nós temos as convenções e os acordos coletivos. Todos eles têm participação direta dos trabalhadores e essas normas são criadas conjuntamente entre empregador e trabalhador. Portanto, o destinatário final da norma, que é o trabalhador, ele participa ativamente da criação dessas normas. E como exemplo, nós temos acordos e convenções coletivas. E a hermenêutica que a gente utiliza é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação da norma jurídica do direito do trabalho. E como princípios, o direito do trabalho ele se rege por vários princípios, nós temos aí como os principais, o indúbio pro operário, né? Na dúvida em qual lei aplicar, nós utilizamos a que seja melhor para o trabalhador, para o operário. A norma mais favorável, se existe mais de uma norma para um determinado direito, utiliza-se também a norma mais favorável para o trabalhador. O princípio da condição mais benéfica, se houverem várias condições vantajosas estipuladas no contrato de trabalho ou no regulamento da empresa, deve prevalecer aquela que for mais favorável ao trabalhador, independentemente de estar no regulamento da empresa ou no contrato de trabalho. Nós temos aí o princípio da irrenunciabilidade do direito, que nenhum trabalhador pode renunciar aos direitos trabalhistas. Então, eu não posso abrir mão do meu direito de férias. Portanto, aquela pessoa que vende os 30 dias de férias para o empregador, ela está cometendo um ato irregular, porque ela não pode dispor desse direito. O princípio da continuidade da relação de emprego, ele prima pela continuidade. Quanto mais tempo perdurar a relação de emprego, melhor para o trabalhador. Então, subentende-se que aquela relação ela não tem fim até que algo diga o contrário, né? Até que haja, por exemplo, a assinatura de uma carteira. Então, se a carteira não for dada baixa, mesmo que haja a dispensa do empregado, considera-se a continuidade do emprego para favorecer o trabalhador. O princípio da razoabilidade, que significa que os contratantes de sã consciência agem segundo a razão, né? Então, não é razoável que o empregado, por exemplo, abandone o emprego ou peça demissão. Então, sempre subentende-se que houve a demissão sem justa causa. Caso haja a demissão com justa causa, é necessário que haja comprovação pelo empregador. O princípio da primazia da realidade, deve-se buscar aí sempre a realidade do que realmente acontecia na relação de trabalho. Porque muitas vezes o empregador, ele detém, por exemplo, o livro de ponto e ele adultera ou ele obriga o empregado a preencher da forma como convém a ele. Então, nesse caso, por esse princípio, deve-se buscar o que realmente acontecia naquela relação de trabalho e não necessariamente o que está documentado. Temos aí o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ou seja, o contrato de trabalho ele não pode ser alterado para prejudicar o trabalhador. E temos, por fim, o princípio da intangibilidade salarial, né, que é o mesmo princípio da irredutibilidade salarial. O salário do trabalhador ele não pode ser reduzido, ele deve permanecer da forma como foi ajustado, né, sob pena de infringir esse princípio constitucional. E assim encerramos essa primeira parte das noções de direito do trabalho. Obrigada e até a próxima aula.